Boa tarde, desembargadores, advogados, procuradores de justiça, senhores servidores. Declaro aberta a sessão do órgão especial. De antemão, com relação à pauta protocolar, a apresentação de congratulações pelo dever cumprido, com votos de felicidades, às suas excelências, desembargadores Rui Coppola e Walter Piva Rodrigues, que atingiram a aposentadoria no dia 17 de maio, último, após todo o ciclo de magistratura de cada qual, aposentando aos 75 anos. Gostaria de justificar a ausência de Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça, que está no encontro do Colégio de Corregedores, razão pela qual hoje não compareceu. Vamos dar início à pauta judiciária com os blocos de julgamento apontados, como sempre, pelos números de ordem. Ações diretas de inconstitucionalidade: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 28. Agravos 1 e 2. Conflitos de competência 3, 4, 5 e 6. Dissídio coletivo de greve 29, com a apresentação de voto convergente da desembargadora Luciana Bresciani. Embargos de declaração 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Habeas corpus, 43. Incidentes de arguição de inconstitucionalidade civil, 45 e 46. Inquérito policial, 47 e 48. Mandado de injunção, 49. Mandados de segurança, 50, com declaração de voto convergente da desembargadora Luciana Bresciani, 51. Reclamação, 52. Retirados de pauta, a pedido do relator, número 27 e 56. Permanece adiado o número 54 e remanesce como sobra o número 55. Vamos suspender a sessão judiciária, vamos à sessão administrativa. O número 1 de pauta é indicação para o cargo de desembargador, indicação para o cargo para provimento de um cargo de desembargador carreira, no critério antiguidade, decorrente da aposentadoria do desembargador João Luiz Morengue. É indicado o desembargador Maurício Fiorito. A indicação, Sua Excelência Corregedor-Geral da Justiça, passou pelo Conselho Superior da Magistratura, que em sessão realizada em 18 de maio, por votação unânime, deliberou encaminhamento ao colhendo órgão especial. A matéria está em discussão. A unanimidade aprovar a indicação. O número 2 de ordem é a proposta de escala de plantão das sessões de direito privado, público e criminal para o mês de junho. A matéria está em discussão. Aprovada a unanimidade a escala de plantão. No mais, são os afastamentos de magistrados. Nós estamos excluindo exclusivamente com relação ao desembargador Carlos Rico Manhas, que houve um equívoco de apontamento. No mais, a matéria está em discussão. Aprovada a unanimidade a proposta, os pedidos de afastamento. Vamos à pauta. Vamos retornar à pauta judiciária. O primeiro deles é uma preferência simples, é o número 53 de ordem, que é relator Sua Excelência o desembargador Francisco Cascone, com o voto de número 38.415. É 53 de ordem,
Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, é um termo circunstanciado que envolve uma magistrada. Eu vou ler a emenda e fazer uma pequena observação. Juíza de direito, possível prática em tese dos delitos de calúnia, resistência, desobediência e tráfico de influência, comunicação falsa de crime e de abuso de autoridade. Artigo 138, 229, 30, 32 e 340 do Código Penal. 33 da Lei 13.869, 19. Arquivamento proposto pela douta Procuradoria de Justiça. Eu estou acolhendo, sim, o pedido da douta Procuradoria, não vejo absolutamente nada de irregular no comportamento da magistrada, pelo contrário. Me parece que houve um excesso pelo total despreparo da Guarda Municipal num incidente em razão de um animal que estava sem a coleira, né? E o parecer do Ministério Público também registra aqui que entendeu abusiva a atitude dos guardas municipais. Eu estou propondo, faço aqui todos os registros, estou propondo o arquivamento, determino oficiante ao Juizado Especial Criminal de Petrópolis e vou acrescentar, senhor presidente, até por sugestão do eminente desembargador Koga, remessa de peças ao Ministério Público do Rio de Janeiro, se todos estiverem de acordo, eu vou acrescentar essa sugestão do eminente desembargador. A matéria está em discussão. Determinar o arquivamento com determinação à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. A primeira sustentação oral, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que relator Sua Excelência o desembargador Tasso Duarte de Mello, com voto 37.463. Eu convido o doutor Rafael Lopes de Carvalho, pelo autor da ação direta, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Públicos Municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Administração Direta, a assumir a tribuna. Doutor Rafael, saudando, imediatamente já passo a palavra a Vossa Excelência para a sustentação oral. Por gentileza. Boa tarde, nobres desembargadores. Meus cumprimentos e respeito às Vossas Excelências. Eu fiz o pedido para sustentação oral hoje. É uma questão de inconstitucionalidade, para trazer alguns detalhes que não estão na peça. O que acontece? Eu gostaria de falar da importância do julgamento dessa ação de constitucionalidade para o nosso município. A princípio, no município de Montemor, há uma previsão de pagamento de insalubridade. E havíamos entendido que essa insalubridade deveria ser paga sob os vencimentos. Houve mais de 50 ações procedentes favoráveis, mas de um determinado período, o juízo de primeira instância ele mudou o entendimento e passou a julgar improcedente sob o enfoque desse artigo 48, inciso 1 da Lei 12, que segundo o qual remeteria o pagamento ao salário mínimo. Porém, essa questão ela é inconstitucional. Ela afere tanto a Constituição Paulista como a Constituição Federal. E essa questão, ela criou um impasse no município, porque hoje nós temos duas categorias: os que recebem insalubridade sobre os vencimentos e os que recebem sobre o salário mínimo, devido a esse entendimento. Houve uma petição também da Câmara Municipal que, de forma equivocada, trouxe uma tese que era a tese que defendíamos no começo, a tese de que esse salário deveria ser pago sobre os vencimentos porque ambas as legislações se conversam. Porém, há necessidade para pacificar o entendimento de que se julga inconstitucional esse inciso 1, para arriscar e de uma vez ficar claro que a insalubridade seria paga sobre os vencimentos e não sobre o salário mínimo. Ou que pelo menos uma parcial procedência para interpretar esse artigo conforme a Constituição, para que nessa parte que tange ao salário mínimo seja totalmente afastado. Então essa é a necessidade do município hoje. Houve também já julgamentos por esse regrégio tribunal no sentido de julgar inconstitucional o dispositivo de municípios semelhantes a esse, conforme acórdão colecionado aos autos. E também um parecer da outra Procuradoria de Justiça pela procedência da ação.
É por essa razão que a gente postula, então, a procedência da ação para julgar inconstitucional o inciso 1 do artigo 48. Sem mais, muito obrigado, nobres desembargadores. Nós aqui agradecemos. Vou passar a palavra ao seu excelência desembargador relator, observando que acho que na hipótese a ementa estamos de bom tamanho. Ótimo. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o doutor Rafael pelo seu trabalho. Aproveito e cumprimento o nosso presidente, a pessoa de quem cumprimento todos os demais colegas. Aproveito para desejar o meu boa tarde a todos os advogados aqui presentes, os nossos eventuários, e passo a leitura da ementa, que eu tenho a impressão que é suficiente até em razão da precisa sustentação oral trazida. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar Municipal de Montemor, número 1208, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, plano de cargos, salários, carreira e avaliação de desempenho dos servidores municipais. Adicional de insalubridade fixado de acordo com a legislação federal em vigor. Vinculação ao salário mínimo, CLT, artigo 192. Inadmissibilidade. Súmula vinculante número 4. Inconstitucionalidade do artigo 48, inciso 1, especificamente em relação à base de cálculo do adicional, inteligência do artigo 124, parágrafo 3º da Constituição do Estado. Precedente desse escolhendo órgão estadual. Modulação, razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público a autorizar a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo regional vigente sem novos reajustes até que sobrevenha a lei que discipline a matéria. Precedente do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário número 565.714, com repercussão geral. Doutrina, observação sobre a repetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Pelo meu voto, senhor presidente, pedido procedente com observação. Vossa Excelência está modulando com ex nunc? Isso. Isso. Matéria está em discussão? Julgaram procedente com modulação ex nunc? Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relator, Sua Excelência, Embaixador Viana Cotrim, com voto no 50.153, é o número 20 de ordem. Eu convido o doutor Edson Vilas Boas Ouro a assumir a tribuna. Doutor Edson, saudando Vossa Excelência, e já passo a palavra para a sustentação oral. Muitíssimo obrigado. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente, doutor Ricardo Anaf, excelentíssimo senhor doutor, desembargador relator, doutor Tarcísio Ferreira Viana Cotrim, excelentíssimo senhor doutor procurador-geral de Justiça, pessoa que cumprimento todos os demais julgadores aqui presentes, colegas servidores, advogados, uma boa tarde a todos. O que me traz aqui a importância no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que diz respeito a duas leis do município de Campinas que deram reajuste aos vencimentos, aos subsídios dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários de Campinas. A primeira lei ela foi editada em 2019, é a Lei 15.838, de 28 de novembro, e a segunda lei, a 16.202, de 16 de março de 2022. Nas informações, alegamos em preliminar uma litispendência, uma vez que existem duas ações populares que tramitam em primeira instância. Essas ações não foram julgadas ainda, então a preliminar foi alegada tendo em vista a possibilidade de supressão de instância.
Em uma dessas ações, a que versa sobre a lei de 2022, houve um recurso de agravo do instrumento em que o doutor Cláudio Pedrassi, desembargador da Terceira Câmara de Direito Público, negou provimento ao recurso de agravo para manter os efeitos da lei, né, de 2022. E a outra preliminar em relação à lei de 2019, uma vez que a lei de 2019 ela foi revogada pela lei de 2022, logo, de acordo com a jurisprudência, não caberia aí a ação direta de inconstitucionalidade para julgar uma lei já declarada, já revogada. Adentrando aí ao mérito da questão, se tratam de duas leis importantíssimas para o município de Campinas, sendo que a lei de 2022 ela foi editada tão somente em 2022 em razão da Lei Complementar 173 de 2020, que previu as obrigações aí decorrentes da prevenção da Covid-19. Nesse período de 2020, nós não poderíamos, de forma alguma, entrar com um projeto de lei na Câmara Municipal. A gente sabe que a iniciativa é da Câmara Municipal para essas leis, mas estava proibida o reajuste ou a concessão de aumento aos servidores. Então, essa questão prevista no artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, que expressamente proibiu a concessão de aumento ou reajuste dos servidores. Então, não poderíamos, esse era o período em que nós teríamos que entrar com o projeto de lei em 2020, mas nós não poderíamos fazer isso em razão da proibição constante da lei complementar. Veja, o município não poderia descumprir a lei nesse período, né? E, portanto, não encaminhou o projeto de lei para a Câmara, o que foi realizado tão somente em março de 2022, após a vigência da Lei 173, que vigorou até 31 de dezembro de 2021. Então, após a vigência da Lei 173, da Lei Complementar, aí sim foi editada a lei de 2022, que concedeu o reajuste. Então, se trata simplesmente do reajuste salarial, né? Diga-se correção monetária. Então, pelo fato de se tratar de duas leis, uma foi editada em 2019 e a outra em 2022, ou seja, de 3 em 3 anos, entendemos, com devido respeito, que não se trata de reajuste anual. Se fosse reajuste anual, seria uma lei para cada exercício, né? Então, portanto, não se enquadra naquela matéria que está sendo discutida pelo STF, no tema 1192, que justamente ele discute a questão do reajuste anual. Então, esse seria um primeiro ponto importante, porque as duas leis, uma foi editada em 2019 e a outra em 2020, portanto, 3 anos após, e elas se referem a uma só legislatura, né? No caso da lei de 2022, de 2021 até 2024. Só tem essa lei para essa legislatura. Então, entendemos que, em razão da vigência da Lei Complementar 173, não houve o ferimento aí do princípio da anterioridade da legislatura, mesmo porque havia um impedimento legal na Lei Complementar que não permitia que o município desse o aumento ou reajuste salarial aos agentes políticos. Essa questão ela está causando um problema político na prefeitura, porque muitos servidores eles estão barrados no teto, que é o salário do prefeito, né? Além do que, os agentes políticos eles acabaram ficando sem o reajuste, voltando à remuneração desde 2016, né? Esses reajustes eles correspondem aí a 6,88%,
em 2019 e 8,67% em 2022, chegando a um subsídio aí de R$ 27 mil, que, com a devida vênia, não fere o princípio da moralidade, são remunerações condizentes aí com a responsabilidade dos cargos. Portanto, excelências, com o devido respeito, o município de Campinas não extrapolou, não violou aí o princípio da anterioridade da legislatura e também não violou o princípio da moralidade, porquanto o pleito seria a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade com a manutenção da lei de 2022 que está vigente no presente momento. É o que se requer, excelência. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, sua excelência, o desembargador relator. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento a todos, desejando boa tarde. Saúdo também o ilustre advogado, a quem já havia atendido pelo sistema Teams, juntamente com o senhor secretário do município de Campinas. Senhor presidente, eu vou fazer um breve resumo do voto e eu começo rejeitando essa preliminar de arguição de litispendência. Eu digo no meu voto que o pedido e a causa de pedir que compõem uma ação típica de controle difuso de constitucionalidade, como é o caso da ação popular, são distintos daqueles que integram as ações referentes ao controle concentrado, com natureza e objetivo totalmente diversos, sendo inerente ao controle direto, repita-se, a exclusão do ordenamento jurídico dos atos incompatíveis com o texto da Constituição, que não é objeto principal das ações de controle difuso. Concluo, nesse particular, que não há se falar em litispendência entre as ações de controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade por inexistir identidade de partes, pedido e causa de pedir, uma vez que os elementos da ação direta de inconstitucionalidade e a ação popular são completamente diversos, não sendo ocioso acrescer que o resultado do julgamento da presente ação possui efeito de vincular os demais órgãos fracionários deste egrégio tribunal. Digo mais à frente, senhor presidente, que a ação popular número X, aqui 10.206.14, foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485.6 do Código de Processo Civil, por sentença de 12 de abril de 2023, sem notícia, pelo menos até o momento da aprovação deste voto, sem a notícia de interposição de recurso. Cito aqui a legislação, ambas as leis, e digo mais adiante no voto que prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores são agentes políticos, membros dos poderes executivo e legislativo, que possuem tratamento jurídico diferenciado dos servidores públicos em geral. E daí porque, a meu ver, a Constituição Federal previu que a remuneração de tais cargos se dá através de subsídio fixado em parcela única, insuscetível de acréscimo. E digo em seguida que a revisão dos subsídios dos agentes políticos deve observar a regra da legislatura prevista nos artigos 44 e 29, inciso 6 da Carta da República e do artigo 144 da Constituição Bandeirantes. Eu digo, senhor presidente, mais adiante, que a revisão geral anual é incompatível com o regime remuneratório dos agentes políticos integrantes do Poder Legislativo Municipal, não se admitindo qualquer alteração de seus subsídios no curso da mesma legislatura, ainda que para recompor seu real valor diante da inflação. E digo, senhor presidente, que o órgão especial alinhou-se a precedentes do Supremo Tribunal Federal, que, sem distinguir fixação de revisão do subsídio, tem estabelecido que o princípio da anterioridade da legislatura se aplica à remuneração de quaisquer agentes políticos, ou seja, também aos cargos eletivos do Poder Executivo, por força do princípio da moralidade. Destaco aqui, senhor presidente, um acordo do Supremo Tribunal Federal, no recurso 1.292.905, que foi relator o ministro Fachin, e também trago à colação acórdãos desse órgão especial que cito aqui
na proposta de voto, senhor presidente. E concluo mais adiante que, no caso, a Câmara Municipal de Campinas editou normas sem observar a regra da anterioridade da legislatura, uma vez que as leis de 2019 e 2022, embora não tratem expressamente de revisão, majoram os valores dos subsídios dentro da mesma legislatura em que foram editadas, distanciando-se assim da impessoalidade e moralidade administrativas, o que não se coaduna com o ordenamento constitucional. Digo que não se desconhece os graves impactos financeiros e econômicos da pandemia. Todavia, a opção feita pelo legislador de fixar os subsídios em desacordo com a regra da legislatura não aparenta qualquer razoabilidade, mostrando-se ilegítima a escolha de, a pretexto de observar as regras exaradas durante a epidemia do coronavírus, beneficiar os agentes políticos ao arrepio dos princípios que regem a administração pública. Em outras palavras, não se pode admitir a utilização da grave situação da calamidade gerada pela Covid-19 com pretexto para atendimento de interesses políticos, com manifesta desatenção aos princípios constitucionais vigentes, impondo-se, então, pelo meu voto, a invalidação dos referidos diplomas, senhor presidente. Eu só faço uma observação aqui no voto, que, a meu ver, não cabe cogitar da devolução dos valores recebidos com esteio na legislação ora reputada inconstitucional até a data da concessão da liminar. Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu estou julgando procedente a presente ação. Sua Excelência, o vereador relator julga procedente com observação. A matéria está em discussão. Vereador Costável Solimene. Senhor presidente, boa tarde aos colegas. Eu indico vista, por conta da excepcionalidade da situação que foi levantada em memorial que recebi, aos colegas também, atinentes à cidade de Campinas. Então, estou pedindo vista, senhor presidente. Após o voto do relator, julgando procedente com observação, indicou vista o desembargador Costável Solimene e seu resultado provisório do julgamento. Doutor Edson, tenha uma boa tarde. O próximo é o número 44 de ordem. Eu passo a presidência à Sua Excelência, o senhor vice-presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento as eminentes desembargadoras, os eminentes desembargadores, senhores procuradores de justiça, advogados, estimados funcionários. Número 44. Da pauta é o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Relator, Sua Excelência, o desembargador Décio Notarangeli. Doutor Elton Abreu Cobra. Está presente? Doutor. Doutor, boa tarde. Não há boa tarde, Excelência. Boa tarde. Doutor, não há previsão legal para sustentação oral. Acabei de perceber aqui. De arguição, então vamos julgar como preferência, com a palavra a Sua Excelência, o eminente relator, desembargador Décio Notarangeli. Agradeço a atenção. Senhor presidente, boa tarde a todos os desembargadoras, desembargadores, senhores advogados, procurador de justiça. Eu vou me limitar a fazer a leitura da emenda, senhor presidente, que acho que é esclarecedora. Se for o caso, posso prestar alguns dos esclarecimentos necessários. Incidente de arguição de inconstitucionalidade, município de Ibaté, Lei 3.151 de dezembro de 2020, proibição do uso de buzina por composições férreas no perímetro urbano durante o período noturno. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, inclusive ferroviário. Ofensa ao Pacto Federativo. Inconstitucionalidade. Lei 3.151 de 2020, que proíbe o uso de buzinas por composições ferroviárias que trafegam pelo perímetro urbano do município de Ibaté, entre 22 e 6 horas. Invasão de competência privativa da União para explorar os serviços de transporte ferroviário e legislar sobre a matéria. Equipamentos de sinalização acústica que constituem itens de segurança obrigatórios. Prevalência do interesse nacional sobre o interesse local. Precedentes, inconstitucionalidade reconhecida, incidente procedente.
Eu estou acolhendo o voto, senhor presidente, atendendo à preponderância do interesse da União, no caso, sobre o transporte ferroviário interestadual. E o meu voto propõe o acolhimento do incidente, senhor presidente, com base em alguns precedentes que eu cito aqui no meu voto. Esse é o meu voto. Eminente relator, julga procedente o incidente. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram procedente o incidente. Doutor Elton, agradeço a sua presença. Tenha uma boa tarde. Eu retorno a palavra à Sua Excelência, o eminente presidente desta Corte. Senhor vice-presidente, muitíssimo obrigado. O próximo processo é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, Sua Excelência Desembargadora Silva Rocha, com o voto 35856, é o número 26 de ordem. Eu convido o doutor Henrique Leão Farias Gedsen a assumir a tribuna. Doutor Henrique, saudando Vossa Excelência, passo a palavra à sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimos senhores desembargadores, é uma grande satisfação vir à tribuna do órgão especial e, inicialmente, permitam-me informar que a Câmara Municipal de Santo André, desde o mês de março deste ano, possui um quadro próprio de procuradores legislativos, de modo que enxergo esta participação, esta presença, como uma genuína defesa das prerrogativas do Legislativo Municipal, frente ao que, objetivamente, se pode considerar um progressivo crescimento que precisa ser refletido das competências, das atribuições do Poder Executivo em nível municipal, estadual e federal. Então, estou aqui, excelências, para compartilhar as razões pelas quais a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo senhor prefeito municipal deve ser julgada improcedente. No caso concreto, discute-se a criação, pela via parlamentar, por iniciativa parlamentar, de um programa municipal de prevenção e combate e tratamento da endometriose, que é uma doença que acomete o útero feminino. Então, uma das razões alegadas pela Secretaria Municipal de Saúde, no contexto do processo legislativo, para defender a inconstitucionalidade dessa lei, merece ser citada para imediatamente rechaçada, não apenas pelo assombro que causa, vindo de uma Secretaria de Saúde, mas principalmente por ser absolutamente ela própria inconstitucional. A Secretaria Municipal de Saúde disse, no contexto da discussão de um possível veto do prefeito, que não há que se falar cientificamente em prevenção à endometriose. Poderia-se falar de tratamento da endometriose, mas não seria possível falar de prevenção. Como eu disse, além de causar assombro que venha isso de uma Secretaria de Saúde, que uma Secretaria de Saúde pretenda frustrar de alguma forma a prevenção a uma doença, é bem verdade que, em matéria sanitária, o próprio Supremo Tribunal Federal tem aplicado o princípio indubio pro salute, bebendo da fonte do direito ambiental, que prevê, por exemplo, os princípios da precaução e da prevenção. De modo que, ainda que não haja, no contexto médico, na comunidade científica, elementos que possam falar em prevenção a uma doença, é constitucional, do ponto de vista da Constituição da República e também da Constituição do Estado de São Paulo, que seja instituído um programa de prevenção, exatamente porque é necessário fomentar o desenvolvimento de ações, inclusive do ponto de vista científico. Aqui é importante lembrar que, no caso específico do município de Santo André, existe um contexto universitário, ou melhor, Santo André cedia algumas faculdades de medicina, de modo que ter um programa de prevenção a determinada doença nesse contexto universitário atinge as metas do Constituinte, inclusive do Constituinte originário, já que no artigo 200, ao falar do Sistema Único de Saúde, o Constituinte especifica no inciso 5º, artigo 200, inciso 5º da Constituição da República, que o Sistema Único de Saúde será guiado por uma valorização da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico.
de modo que a simples previsão de uma prevenção no contexto de um programa sanitário é ela própria constitucional. Mas tratando então das arguições de inconstitucionalidade, excelentíssima senhora relatora, trazidas pelo prefeito, é preciso de imediato buscar aqui, como eu disse, e essa é minha perspectiva como representante do Legislativo, como defensor das prerrogativas do Legislativo, trazer e sempre reforçar o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 917 da repercussão geral. Existe na jurisdição constitucional uma orientação clara para uma interpretação restritiva da iniciativa do Executivo. Parece óbvio que o Legislativo deva ter o maior número de competências, as maiores atribuições em matéria legislativa, mas é bem verdade, como eu disse no início, que cada vez mais o Executivo se agiganta nesse processo legislativo. Então, no caso concreto, é preciso resguardar a iniciativa parlamentar para tratar de programas, para tratar de políticas públicas, para tratar de saúde, que é direito fundamental. Então, nós estamos diante, como eu disse, de um programa de prevenção e tratamento de uma doença específica. É legítimo que a matéria seja tratada no âmbito municipal e é legítimo que políticas públicas sejam tratadas no âmbito do Poder Legislativo. Se não cabe aos representantes eleitos de forma proporcional, aos representantes do povo, que representam proporcionalmente todas as possíveis correntes políticas de determinada população, da população municipal no caso, se não cabe ao Legislativo em desenhar as políticas públicas de um município, que lhe caberá? Então, é bem verdade aqui que é possível, senhora relatora, há espaço, inclusive indicado pelo parecer da Procuradoria, para alguma interpretação conforme. Mas seria ilegítimo, seria isso sim inconstitucional, tolher in totum a iniciativa parlamentar para tratar de políticas públicas plenamente compatíveis com a realidade municipal. Então, em resumo, não há inconstitucionalidade por invasão das competências do Executivo, porque, de acordo com o tema 917 da repercussão geral, não se está aqui a tratar da estrutura interna da administração, tampouco dos servidores públicos. Não há inconstitucionalidade quando o Poder Legislativo institui políticas públicas. Inclusive, trago a referência da ação direta de inconstitucionalidade número 4.723, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2020, legitimando exatamente a assunção pelo Poder Legislativo da iniciativa de instituir políticas públicas. Como é breve, permito-me ler um trecho da ementa dessa ADI julgada pelo Supremo. Não ofende a separação de poderes a previsão em lei de iniciativa parlamentar de encargo inerente ao poder público, a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Então, minha mensagem aqui, para ser breve e respeitar o restante da pauta, é a necessidade de uma interpretação que valorize as prerrogativas do Legislativo e uma possível adaptação de expressões, porventura, presentes na lei, que possam ser, as quais possa ser estabelecida uma interpretação conforme. Lembrando que aqui estamos diante de uma tentativa de não descaracterizar o programa que foi devidamente legitimado pelos representantes da população de Santo André. E lembrando também, para finalizar, que o efeito prático, doutora Luciana, de uma inconstitucionalidade total dessa lei seria desamparar a população feminina do município de Santo André, que não terá um programa que foi desenhado, permita-me frisar, pelas duas únicas vereadoras mulheres do município de Santo André, um programa desenhado para a saúde da população feminina, que ficará, sem esse programa, desamparada em matéria de endometriose. Então, senhor presidente, eu agradeço a atenção e agradeço o tempo que foi despendido e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Nós aqui agradecemos com a palavra a sua excelência desembargadora relatora.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os desembargadores e desembargadoras, funcionários, cumprimento também o ilustre advogado pela sustentação oral bastante objetiva e clara. Eu vou me permitir, senhor presidente, ler a ementa que eu creio que resuma bem o voto. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade relativa à Lei 10.487, de 15 de março de 22, do município de Santo André, que efetivamente instituiu o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose. A alegação é de afronta aos artigos 5º, 24, parágrafo 2º, 1 e 2, 25, 47, incisos 2, 11, 14, 19A, 144 e 176, incisos 1 e 2 da Constituição do Estado de São Paulo. Não houve efetivamente vício de iniciativa, porque a matéria não é de competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, mas há violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração. A lei impugnada não se limita a apresentar conceitos, normas principiológicas ou programáticas, diretrizes ou contornos para o desenvolvimento ou a execução de política pública, mas disciplina concretamente o modo como a administração deve agir para enfrentar problema de saúde pública e implementar programa específico, atribuindo-lhe diversas obrigações e despesas, o que infringe os artigos 5º, 47, incisos 2, 14, 19A e 144 da Carta Estadual. Embora não tenha havido indicação na lei da fonte de custeio das despesas dela decorrentes, não se vislumbra ofensa aos artigos 25 e 176, incisos 1 e 2 da Constituição do Estado, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. A alegação de afronta à lei de responsabilidade fiscal e relevância para os fins deste processo, como já decidiu o colém do órgão especial, que o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais. Não cabe ao Poder Legislativo local editar normas autorizativas de políticas públicas, porque o Executivo não depende de autorização para organizar e gerir sua própria administração. Não cabe ao Poder Legislativo, além disso, fixar prazo nas leis de sua iniciativa para que o Executivo as regulamente, porque cumpre a este decidir quando e como fazê-lo no exercício de juízo de conveniência e oportunidade. De acordo com a teoria da divisibilidade das leis, em sede de controle de constitucionalidade, os dispositivos que não apresentam vício devem permanecer válidos, a não ser que não possam subsistir autonomamente por lógica ou inutilidade, como se dá com os artigos restantes dessa lei, o 1º, o 8º e o 9º da lei impugnada. Então, o meu voto reconhece a inconstitucionalidade integral da lei, conforme precedentes deste órgão especial, e eu estou julgando por isso o pedido procedente. É como voto, senhor presidente. Senadora, a relatora julga procedente o pedido. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram procedente o pedido. Doutor, tenha uma boa tarde. Muitíssimo obrigado. Próxima sustentação, também ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, Sua Excelência, o senador Matheus Fontes, com voto 53869. É o número 7 de ordem. Convido a doutora Mariana Junqueira Bezerra Rezende, advogada pelo réu, presidente da Câmara Municipal de Colina, a assumir a tribuna, saudando Vossa Excelência. De pronto, passo a palavra para a sustentação oral. Boa tarde a todos. Cumprimento os desembargadores na pessoa do senhor presidente, bem como servidores e colegas advogados. Sustento oralmente aqui, na qualidade de advogada e procuradora da Câmara Municipal de Colina. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual o prefeito municipal de Colina questiona uma emenda à lei orçamentária anual. Segundo o prefeito municipal, essa emenda legislativa teria violado o artigo 175 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como o princípio da separação dos poderes.
Entretanto, a Câmara defende, nas informações apresentadas, que essa alteração legislativa ela foi feita, né, especificamente na área da saúde. Houve uma supressão no valor de 8.800.000 reais da dotação orçamentária específica, outros pagamentos de serviços de terceiro, passando para aquisição de material de consumo, que é um dos setores mais sensíveis do município de Colina, que é a aquisição de medicamentos. Então, houve realmente uma alteração no valor de 8.800.000, entretanto, ficou um saldo remanescente de 9 milhões de reais para ser gasto com serviços de terceiro pelo Fundo Municipal de Saúde. Aproveito a oportunidade aqui para ressaltar, né, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a emenda em questão não viola o plano plurianual e nem a lei de diretrizes orçamentárias, pois, além da inexistência do aumento de despesa, não foi ultrapassado o valor inicialmente previsto para o Fundo Municipal de Saúde, pois a alteração legislativa ocorreu dentro do mesmo grupo de despesas, manutenção da atenção básica. Além do mais, como eu já disse, não houve comprovação pelo senhor prefeito municipal de que essa emenda estaria contrariando o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Por essa razão, a Câmara Municipal requer a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e a revogação da liminar concedida. Obrigada, excelência. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Boa tarde a todos. Presidente, eu ouvi atentamente a doutora Mariana Jonqueira Bezerra Rezende. Eu creio deva bastar a leitura da emenda. Os senhores tiveram acesso ao voto. Ação direta de inconstitucionalidade e redação do artigo 3º e respectivos 4 demonstrativos de órgãos e unidades, funções, subfunções e natureza da despesa, anexos da Lei Municipal 3774, de 29 de dezembro de 22, modificado em relação ao projeto de lei 9522, de autoria do Executivo, pela emenda modificativa 2922 da Câmara Municipal de Colina, parametricidade, processo legislativo, lei orçamentária. Emenda parlamentar que modificou destinação de recursos, sem implicar aumento de despesas, majoração de um elemento e redução do outro na mesma proporção. A ausência de demonstração relativa à incompatibilidade com o plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias. A alteração do projeto de lei dentro dos parâmetros permitidos constitucionalmente. Observância do artigo 175, parágrafo 1º da Constituição do Estado, precedentes do órgão especial. Estou julgando a ação improcedente revogada a liminar. Sua Excelência, o desembargador relator julga improcedente o pedido. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram improcedente o pedido, revogada a liminar. Doutora, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Próximo também uma ação direta de inconstitucionalidade, igualmente da relatoria de Sua Excelência o desembargador Matheus Fontes, com voto no 53856. É o número 25 de ordem. Eu convido a doutora Paula Elisandra Machado Carneiro a assumir a tribuna, pelo presidente da Câmara Municipal de Diadema. Boa tarde, nobres desembargadores e desembargadoras. Eu me chamo Laura, sou procuradora legislativa da Câmara Municipal de Diadema e hoje estou aqui representando o presidente da Casa, o atual vereador Orlando Vitoriano. O que me traz aqui é a ADI proposta pela Procuradoria-Geral acerca da última reforma administrativa aprovada pela Câmara em 2022. São 2 pontos principais desta ADI. A primeira diz respeito à fixação de percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Nós tivemos uma ADI julgada em 2022, aqui por esta Corte Especial, transitada em julgado em junho de 2022, em que os senhores decidiram que caberia à Câmara fixar esse percentual mínimo no prazo de 180 dias. E caso houvesse mora legislativa, este prazo já estaria
caso houvesse a mora legislativa e a Câmara não fixasse no prazo de 180 dias, ficaria desde já fixado o percentual mínimo de 50%. A Câmara acatou a decisão desta Corte, fixou por meio da Resolução 4, percentual mínimo de 15% dos cargos em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. Então, no tocante a este primeiro tópico da ADI, nós entendemos que já há coisa julgada, porque esta Corte determinou que a Câmara fixasse esse percentual, e só seria o percentual de 50% se houvesse mora legislativa. Quanto aos demais tópicos, eles se circunscrevem à questão da alegada criação artificial de cargos em comissão. Nós temos a discussão aí sobre cargos de diretoria, que são 5 diretores, são cargos de livre provimento, aprovados pela última reforma, e nós entendemos que deve haver uma relação de fidúcia, e por isso que esses cargos estão sendo providos por servidores de livre nomeação e exoneração. Em relação aos demais cargos, que são os cargos de assessores, nós temos hoje nos gabinetes dos vereadores 5 servidores de livre nomeação, sendo um chefe do gabinete de vereador e os outros 4 são assessores. O que o MP propõe é o corte dos 4 assessores, de modo que ficaria em cada gabinete apenas um servidor, um chefe de si mesmo. Todas as questões suscitadas aqui nesta ADI foram objeto de reiteradas reformas administrativas. Essa última reforma administrativa da Câmara foi feita pelos servidores em conjunto com o Instituto FIP. Não há na inicial nenhum apontamento quanto à inconstitucionalidade de qualquer atribuição desses cargos, seja dos cargos de assessores, seja dos cargos de diretores. Em relação à FG, função gratificada, que a Câmara criou, chamada FG Controlador Geral, nós explicamos o seguinte: a Câmara Municipal de Diadema tem 2 cargos criados de controlador legislativo, que anteriormente eram chamados de controlador interno. O servidor que ocupava este cargo de controlador legislativo, ele foi exonerado por reprovação no estágio probatório, está pleiteando o seu reingresso, a sua reintegração, e esse processo ainda está tramitando, dependendo de julgamento ainda em 1º grau. De outro lado, a Câmara estava sendo cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado para exercer efetivamente o controle interno. Então, a Câmara optou por uma questão de solução mesmo de um problema prático, criar uma FG e concedê-la a um servidor efetivo de carreira, até que tivesse o provimento de uma dessas vagas do cargo de controlador legislativo. Então, hoje nós temos um servidor de carreira que exerce temporariamente as atribuições de controle interno, até que venha uma solução judicial em relação ao ex-servidor que foi exonerado, ou até que venha um novo aprovado no concurso público. A Câmara está com concurso público aberto para 53 novos servidores efetivos, o quadro se encontra defasado, e nós estamos aguardando a aprovação. Foi colocado nesse concurso um cargo de controlador legislativo. Então, por questões de ordem prática, como representando aqui o presidente da Câmara, eu peço a total improcedência desta ADI, quer porque não foram apontados nenhum vício de inconstitucionalidade em relação às atribuições desses cargos de diretor, de assessor, quer porque nós estamos, se for julgada procedente, e for cortada essa FG, a Câmara ficará por um período que não se sabe de quanto tempo, sem nenhum servidor que exerça o controle interno. Quer porque a questão de percentual mínimo de servidores, de cargos em comissão a ser ocupados por servidores efetivos,
já foi resolvida na ADI anterior, já transitada em julgado. Peço desculpas se a fala saiu um pouco embargada, é a primeira vez que eu faço sustentação oral, e agradeço, estou disponível para algum esclarecimento complementar que se fizer necessário. Obrigada. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Presidente, cumprimento inicialmente a doutora Laura Elisandra Machado, sustentou muito bem. Eu estou afastando inicialmente a alegação de coisa julgada material. Na ADIM 204, 17, 30, 25 e 21, a causa de pedir era a falta de regra, estabelecendo o percentual mínimo dos cargos em comissão da Câmara de Vereadores de Diadema, a ser preenchido por servidores de carreira daquele mesmo órgão público. E o pedido era que fosse suprida a omissão legislativa no prazo judicial concedido para aquela finalidade. Ao passo que, nesta ação, tendo sido suprida a omissão legislativa através da Resolução 422 da Câmara, em que reservado o percentual mínimo de 15% dos cargos em comissão aos servidores de carreira, o que se questiona é a constitucionalidade do próprio percentual estabelecido em referida resolução, considerado pelo Ministério Público inferior ao percentual mínimo necessário de 50% para a satisfação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, senhor presidente, eu vou ler a emenda, o voto é longo e a matéria não é propriamente nova aqui no órgão. Ação direta de inconstitucionalidade, expressões assessor legislativo, parlamentar, de relações institucionais de vereador, diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Comunicação, diretor do Departamento de Infraestrutura e Gestão, Departamento de Suprimentos, Departamento Técnico Legislativo e o Controlador Geral, contidas nos anexos 1, 2, 3 e 4 da Resolução 2 de junho de 22 da Câmara Municipal de Diadema. Cargos em comissão de assessor legislativo, assessor parlamentar, assessor de relações, diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Comunicação, Infraestrutura, Departamento de Suprimentos, diretor do Departamento Técnico Legislativo, aos quais são conferidas atribuições técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais para cuja execução não se exige vínculo de confiança entre nomeante e nomeado, devendo ser desempenhadas por servidores públicos previamente aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos. Função gratificada de controlador geral, inadmissibilidade, exigência de posto de provimento efetivo ante a profissionalização e tecnicidade de sua competência. Aplicação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1010 de repercussão geral. Violação dos artigos 35, 111, 115, incisos 2 e 5 e 144 da Constituição do Estado. Reserva de percentual mínimo de 15% dos cargos em comissão aos servidores de carreira. Resolução 4 de junho de 22 da Câmara Municipal de Diadema. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configurada, a meu ver, nos termos da fundamentação do voto. Eu estou julgando a ação procedente em parte. Modulação de 120 dias a partir de hoje, julgamento, e ressalvada a irrepetibilidade de valores. Sua Excelência, Sua Excelência, o desembargador relator julga parcialmente procedente com modulação. A matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram parcialmente procedente com a assinação de modulação e observação. Doutora, tenha uma muito boa tarde e muitíssimo obrigado. Senhores desembargadores, desembargadoras, senhores procuradores de justiça, seus advogados, senhores servidores, agradeço imenso pela colaboração nessa sessão e, se me permitem, declaro encerrada a sessão do Colégio do Órgão Especial. Muitíssimo obrigado. Sua Excelência, senador Campos Melo. Senhor presidente, hoje, inusitadamente, a sessão acabou um pouco mais tarde do que eu previa, mas mesmo assim eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela célere e serena condução dos trabalhos. Muitíssimo obrigado, senhor desembargador.